Oi, comadre. Oi, filhota. Olá, Lucas, seja bem-vindo. Vamos chamando os amigos, que esse tema hoje vai ser maravilhoso. Vamos mandando um aviãozinho aí para que amigos, familiares, que todo mundo possa ter consciência, né, dessas informações, porque isso ajuda muito nas relações e na vida. Vamos esperar aqui. A Clícia vai entrar. Peço para vocês depois irem lá, quem não está seguindo, é o SK Ilumina que comece a seguir. Ô, Clícia, acabei de ver. Peraí. Não tá aparecendo aqui não, não tá abrindo. Peraí. Só um minutinho, gente, que eu vou permitir aqui. Ô, Clícia, sai de novo e entra de novo, meu amor. Que não tá. Olá, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Nandinha, tudo bem? Espera aí que eu vou colocar aqui para Clícia entrar. Vamos já já iniciar. Quem acha que... Ué, por que que não tá ainda, gente? Eu estou clicando aqui, não abre, Clícia. Só um minutinho. Já sei. Vai dar certo. Oi! Amiga, tem um maisinho aí do lado que eu sempre erro também. Nós somos ótimas, né, na tecnologia. Somos ótimas, maravilhosas. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Quem tem ideia desse assunto hoje maravilhoso, o que quer dizer esse assunto? Quem quiser, por enquanto a gente não ainda apagou aqui as notificações, pode, você tá linda, hein? Eu? Uau, você, Ah, você é a você única que é que eu vejo maravilhosa. aqui. São seus olhos, a gente só vê no outro que a gente tem. Ah, então tá. Então, vamos dar, já são 7 horas aí? 8h04. Ah, 8 horas, 7 horas. Então vamos lá, vamos iniciar. Bem, gente, quem puder, vai mandando aviãozinho aí, tá? Para que mais pessoas entrem aqui e tenham acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo é maravilhoso. Nós vamos falar sobre nós não nascemos como um HD em branco. O que quer dizer isso? O que você entende por isso? Uma vez eu ouvi uma atriz famosa falando assim: ai, tive meu filho e ele agora é só moldar do jeito que eu quiser. Ele é como se fosse um HD em branco. E agora eu vou colocando as informações, vou educando, vou colocando aquilo que eu acho que é certo. Por isso que eu coloquei esse nome, porque me chamou muita atenção na época e como eu já trabalho buscando informações no corpo dos pacientes de memórias celulares já há mais de 18 anos, isso não acontece. Eu estou aqui para dizer para você que nós não nascemos como um HD em branco, né? E por que a gente não nasce igual a HD em branco? Primeiro que essa é total responsabilidade dos pais, do meio que vivemos, e a gente precisa entender que existe algo muito superior, muito além, né? Eu sempre, assim, no início eu estudei muito, né, sobre a parte de memórias celulares, aquilo que fica registrado nas nossas células, mas eu comecei a perceber que existia algo muito superior a tudo isso. Então, é como se fossem hierarquias. O que que tem por trás, né, dessas memórias celulares? Nosso espírito.
né? A nossa missão, aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, essas memórias, por muito tempo, muitos anos trabalhando com isso, eu me questionava, mas por que que nós nascemos com essas memórias? E essas memórias, elas vêm não só de períodos curtos antes de nós sermos concebidos, como nós temos em nossas células memórias de até 4 gerações. E por que que nós nascemos com essas memórias? Por que que Deus fez isso? Porque nós temos uma missão aqui, né, Crícia? Nós temos uma missão e pode É, começar aí, falando. eu tô aqui ouvindo e tá passando um filme na minha cabeça, porque eu tô escrevendo essa palestra exatamente para falar sobre isso, porque às vezes, doutora Silvia, eu sou um exemplo disso, infelizmente, mas eu aprendi. A gente começa a. Claro que nós temos inteligência, nós temos, na verdade, qual que é o nosso objetivo aqui na vida? Aprender a equilibrar os nossos 3 pilares, que é a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência intelectual. E claro que se nós quisermos, nós podemos fazer diversas coisas, nós podemos trabalhar com áreas diversas, nós podemos nos tornar artistas, nós podemos mexer com o mundo, nós podemos de tudo, porque nós temos inteligência para isso. Só que tem uma coisa que só você faz, do jeito que você faz, que se você deixar de fazer, ninguém no mundo vai fazer aquilo, porque é teu dom, vem do que Deus te fez antes de ser concebida no ventre, antes de ser feita, antes de parar no ventre, antes de nascer. Você já era um plano de Deus. Eu falo isso não baseada só na minha experiência, mas baseada em Jeremias 1, é o livro da Bíblia, que ele fala, antes que você fosse formado no ventre materno, eu te fiz profeta das nações. E você vai levar minha palavra. E Paulo também fala no livro, acredito que de Romanos ou Coríntios, não lembro. Ele fala que nós somos todos parte de um corpo, então nós somos todos um. E cada um de nós desempenha um papel importantíssimo. Aí, por exemplo, você fala assim: ah, mas e se eu fosse só um dedo? Eu queria ser coração, mas e sem o dedo? Como é que ficaria? Então não tem mais importante ou menos. Uhum. O que que é interessante? E o que que nós também, você e eu, fazemos com as pessoas nos nossos treinamentos? Nós ajudamos as pessoas, tanto através de memórias celulares ou inconscientes, ou através da fala e do consciente dela, da inteligência intelectual, identificar o que que é aquilo que ela faz, que ela tem tanta facilidade para fazer, que ela faz de uma forma tão maravilhosa, que é um dom totalmente herdado, que ela nem desenvolveu, ela ganhou como graça de Deus, para trazer isso, para através desse dom ela colocar a obra dela no mundo, né? O propósito dela no mundo, para servir as outras pessoas. Sim, e essas memórias, eu vejo muito isso. Para mim é muito claro, principalmente quando eu trato a família inteira, quando vem o pai, vem a mãe, vem o filho, as memórias elas conversam, é muito lindo de ver, porque aquela memória que você trouxe, ela pode ser impulso para algo que você precisa realizar. Porque se nós fecharmos os olhos aqui, imaginarmos que nós somos um ponto de luz, uma consciência, e que de repente veio uma informação, você terá uma experiência material. E você vai chegar nesse contexto, ou seja, o contexto já estava sendo preparado, né? A história já estava correndo. Então, eu não caí de paraquedas na minha família, nem você na sua, nem cada um de vocês aí caiu na família de vocês, por acaso. O que a gente precisa internalizar é que por trás da nossa história tem muita força. E essa história é perfeita para nos levar onde a gente tem que chegar. Então, hoje eu vou falar as principais memórias que eu encontro, que é bem comum eu encontrar no corpo das pessoas, e você daí, você pode ir tomando consciência, porque às vezes a gente julga, às vezes nós ficamos numa posição de vítima, às vezes nós pensamos assim, ai, eu não fui desejada. Gente, vamos acabar com isso tudo. A nossa história é a nossa força. Isso eu posso falar para você com total propriedade. Porque o que eu vejo de histórias, aquilo que a pessoa acha que é algo terrível, de repente ela entende que aquilo ali é um presente. Basta nós mudarmos, olharmos e entendermos
para quê e por quê, e o que eu posso desenvolver com isso. Então, o que que acontece? Hoje nós vamos falar sobre as memórias que nós já nascemos com ela, mas são memórias de até 72 dias antes de nós sermos concebidos, ou seja, são memórias recentes antes de nós chegarmos ao ventre da nossa mãe. Nas outras lives, nós vamos falar sobre os transgeracionais, memórias herdadas pelos pais, avós, bisavós e tataravós, tá? Hoje nós vamos falar sobre as memórias de até 72 dias antes de nós sermos concebidas. Vamos lá. Então, primeiro, vamos supor, se você, até 72 dias antes de você ser concebido, se seus pais, eles estavam vivendo uma relação instável, sabe aquela relação acaba, volta, acaba, volta? Às vezes, você pode ter sido concebido até numa situação que o pai e a mãe não estavam mais juntos. Então, essa memória, ela pode ficar instalada aí na sua célula, e você vai ser aquela pessoa que sempre vai sentir que você ou vai ter pavor de desarmonia, de brigas, discussões, ou você vai ser aquela pessoa que vai sempre procurar inconscientemente ambientes nocivos, ambientes desarmônicos. É aquele tipo de pessoa que vai se conectar com um trabalho que está sempre um caos, desarmonia. Você vai sempre se conectar com pessoas que têm pessoas que vão trazer desarmonia, que você não consegue viver de forma harmônica. Você também pode ter um sentimento de desvalorização muito grande, memória de abandono. Sabe aquela sensação o tempo todo que vai ser abandonado? Poxa, não está acontecendo nada, mas você mal começa uma relação ou de amizade ou de relação afetiva, você sempre está com medo de ser abandonado. Ou até mesmo, até em amizade, criança, você percebe uma criança que não consegue ver a outra brincar com a outra, sabe? Que fica com aqueles ciúmes doentio. Isso aí pode ser uma memória relacionada a isso. Tem alguma pergunta aí? Tem uma aqui da Edilane, mas antes disso, eu queria te falar uma coisa. Eu era essa pessoa que procurava sempre a discórdia, as discussões, porque eu achava que aquilo era amor, né? Porque o que você Uhum. leva, você traz, você aprende que aquilo é o certo. Só depois que você começa a ficar mais adulto que você vai percebendo que não precisa ser assim, e começa o autoconhecimento, por isso que é tão importante. Desde sempre a gente buscar o autoconhecimento. Eu defendo técnicas de treinamentos, terapias, e porque a gente precisa entender que o nosso mundo, é o que o APNL fala, né? O mapa não é o território. Então, o que nós passamos não é a verdade absoluta do mundo. E quando a gente começa a visitar a casa dos nossos amigos, de alguns parentes, a gente começa a perceber, nossa, aqui eles não brigam para conversar, eles só conversam. Opa, será Uhum. que está errado? E aí você começa a perceber o tanto de situações que você atraiu. Eu percebia quantas situações de namoro que eu atraía, e eu ficava gritando. E me perguntavam, por que que você grita? Eu não achava que eu estava gritando, e eu estava, né? E aí é Sim, isso que você é o que falou. você Em relação. aprendeu. A Edilane perguntou, ela falou que queria saber o que trouxe, que passou lá atrás tanta coisa nessa vida, que é muito difícil. Sim, Doutora mas Silvia, o que que olha, você Edilene, é recomenda? força, é força. Se você começar a olhar para situações e dizer assim, o que eu posso desenvolver com isso, que habilidade eu posso desenvolver com isso, e ter isso como missão, de ver sempre o aprendizado, você vai ver que isso é força. E olhar também que os nossos pais, eles fizeram o que podiam, com o que tinham, assim como nossos filhos também vão nos julgar no futuro, ou julgar ou não, tomara que não julgue, que também tenham essa consciência e entendimento que a gente está tentando implantar aqui. Mas é tudo força, é tudo oportunidade. Essa semana mesmo foi bem interessante que eu atendi uma paciente que ela me falou o seguinte, que ela tinha filhos gêmeos e que os filhos dela comentaram algo que foi muito interessante, que ela falou assim, a família dela é oriental e o marido dela é brasileiro. Então eles falaram assim, mamãe, é muito engraçado. A gente vai para casa da vovó, um silêncio absoluto, que é a mãe dela, a oriental. É tudo muito calmo e ela tinha pavor dessa falta de diálogo, essa falta de comunicação. E a família do marido era uma confusão, é brigo, é sobrinho morando na casa da avó, e uma confusão. Aí ela disse que eles falaram assim: aí a gente vai para casa da outra vovó, meu Deus, é só briga, gritaria. Aí eles falaram assim: mãe, é muito engraçado. E o que mais engraçado é que ela falou que o marido dela, quando chegava domingo, queria ir para casa da mãe dela. E ela queria ir para casa da sogra.
Por quê? Olha só que engraçado isso, como tudo é equilíbrio. Gente, um casamento não é um homem e a mulher, é um clã com o outro. É, É muito mais é, abrangente do que somente o casal, né? Então, olha que interessante. Uma família ela sentia falta do diálogo, ela gosta de estar no meio ali, porque ela sentia falta, nem que seja um barulho de uma briga, de uma discussão, de uma confusão, para ela é bom. Mas, assim, olha como uma situação dessa, de uns pais, né, que de repente viviam acabando, voltando, como podem gerar em você sentimentos também de desvalorização. Você já pode, inclusive, nascer com problemas de pele. Sabe aquelas crianças que têm alergia? Que é o quê? É o medo da separação. Separação indesejada. Então, existem várias. Só essa informação já pode fazer com que você já viva de uma maneira que, interpretando determinadas situações da sua vida, que você não tem nem noção de onde é que vem. Outra, se seu pai ou sua mãe perdeu o emprego, você nem estava na barriga da sua mãe, até 72 dias antes. Se sua mãe ou seu pai perdeu o emprego, você pode ter uma memória do quê? De escassez, medo de falta. sem Sabe aquela saber. pessoa? Exatamente. Sabe aquela pessoa que não consegue ir além da vida porque ela precisa estar num trabalho concursado, às vezes o salário nem é tão bom, mas ela precisa ficar com aquele salário fixo ali, porque para ela ali está seguro, porque ela tem um medo arcaico de perder o emprego. E de onde é que vem isso? Olha lá, olha só. Já vem uma informação lá de trás, o pai ou a mãe perdeu emprego, então ela tem dificuldade de ascender mais na vida. Às vezes a pessoa tem um concurso público e está ótimo, está tudo bem, mas às vezes ela está inquieta. A gente tem que aprender a escutar o nosso Sim. coração. Porque, às vezes, você está no trabalho concursado e você está feliz. Está ótimo, esse é seu lugar. Está bom para você. Só que, muitas vezes, o que eu vejo são pessoas que são concursadas, estão no trabalho adoecendo, mas não mudam, ou seja, não cumprem a missão, porque se seu coração está inquieto, você tem algo mais para fazer e você não está fazendo. Então, o corpo começa a dar sinais, você começa a ficar doente, começa a dar insatisfação e outras coisas mais. Então, a pessoa deixa de viver novos desafios, de cumprir muitas vezes uma parte da sua missão pelo medo, por essa situação que o pai ou a mãe perdeu o emprego. Aí vai vir também a pessoa também, ela pode estar empregada e sempre estar na ameaça. Ela tem a sensação o tempo todo que ela vai perder o trabalho. Meu Deus, mas por que isso? Eu nunca fui demitido. Olha só. Mas teu pai ou sua mãe lá atrás perdeu o emprego e foi muito difícil para eles. Então, Doutora essa memória pode vir Silvia, também. Oi, sabe o querida. que que eu gosto e sou muito feliz da nossa geração? Você tem noção o quanto os nossos pais não tinham a mínima ideia dessas coisas, não tinham treinamentos que a gente tem, não tinham os tratamentos que a gente tem, a forma de ressignificar essas memórias, mesmo não sabendo exatamente onde elas estão. Então, eu falo que eu sou muito grata a tudo que a gente pode ter de informação hoje, porque se eles soubessem, eles teriam com certeza feito algo, né? Então, por exemplo, no caso da minha amiga, eu estava conversando com ela que ela está grávida e ela, infelizmente, perdeu o marido. Aí a gente conversando sobre isso, ela falou: e agora? Minha criança está sofrendo. Eu falei: então, só que você tem consciência e percebendo sinais ou qualquer tipo de alteração na saúde do teu filho ou em comportamento, você sabe o que pode estar acontecendo e nós temos formas de tratá-lo. Agora, se a nossa mãe tivesse, também teria feito, né? Mas infelizmente eles não puderam. Mas faz parte, né, do nosso progresso, da nossa evolução. Sim. Então, a gente está no momento que tem que estar, as coisas acontecem de acordo com aquilo que nós precisamos passar naquele momento, porque se eu pudesse voltar atrás e fazer, e ter algumas atitudes, posicionamentos diferentes de muitas situações da minha vida, eu voltaria. Mas não era para eu ter, fazia E ainda parte do bem que meu não pode, né, crescimento. doutor? É o processo, né? É o processo de cada um, faz parte do crescimento. A mesma coisa uma mãe que tem situações que são inevitáveis. Mesmo quando nós somos surpreendidas por algo, claro, nós somos seres humanos, né? Então, o importante é a gente ter consciência disso e sempre entender o seguinte, gente, isso aqui, como é que eu vou me sentir daqui 1 mês, 2 meses? Porque assim,
faz parte. A gente tem que ter consciência de que por que está acontecendo isso e para quê? E tirar disso uma força. O que que a vida está querendo me dizer com isso, né? Então, isso traz muita clareza. E, claro, essa mãe, além dela fazer tratamento, porque vai melhorar as emoções dela, ela, quando a criança nascer, também pode fazer microfisioterapia grávida, pode fazer também quando o bebê nascer, porque ajuda também a aliviar esses processos. Mas, gente, não se cobrem. Situações que nós sofremos de forma inesperada, aquilo ali nós vamos receber, nós não temos muitas vezes a capacidade de, de, de processar aquilo ali e ficar bem. O nosso corpo ele é muito sábio. O que que ele faz? Nós passamos por um trauma, que ele é mais forte do que a gente pode suportar, o nosso inconsciente, ele vai descarregar no nosso corpo. Ah, eu passei por uma situação de oposição séria no meu trabalho. Eu posso acordar com o meu ombro direito congelado. Só que aquilo ali, ela, em 2, 3, 4 dias, ele passa. Por quê? Porque o inconsciente descarregou, ele jogou para o físico e pronto. Mas só que quando não é resolvido, aquilo ali vai ficar uma memória e aquilo vai ficar se repetindo. Cada vez que eu passar por uma situação que eu viver de oposição, aquele ombro vai doer. Então, é assim mais ou menos. Então, Ô, vamos lá. Edilane, deixa eu só responder um negócio aqui para Edilane rapidinho. Uhum, Edilane, eu compreendo, entendo perfeitamente o que você passa, ou passou, talvez, deve passar ainda. Eu tinha um problema muito sério com a minha mãe, e ela também não era de dar abraço, ela não era de se importar, muito fria. Só que aí, conversando um pouco com ela para tentar entender, eu queria saber, né? Que bom que ela está viva, que eu posso perguntar. Se ela não tivesse viva, também dava para a gente encontrar de forma consciente e falar com essa mãe dentro de você, através de técnicas. Mas no caso da minha história com a mãe dela e o pai dela não deram amor para ela, então ela nem sabia. A gente não tem como dar o que a gente não tem. Então, ela deu tudo o que ela tinha de melhor, mas dentro do que ela podia. Ela não, eu vou te dar um exemplo que uma terapeuta precisou usar comigo para eu entender um pouco sobre isso, porque a mãe a gente trata por mais tempo, dependendo da situação. E um dia eu falava para essa minha terapeuta, mas ela não liga para mim. Eu tô doente, ela não vem me visitar, ela não me abraça. E aí a terapeuta falou assim, Clícia, tem aqui uma caixa de diamante negro e você me pede um laca. Eu vou te dar um diamante negro. Você vai falar assim para mim, não, mas eu quero laca. Eu vou te oferecer a minha caixa de diamante negro. Você vai falar, mas eu quero laca. Você vai me dar o teu depósito de diamante negro, a tua fábrica de diamante negro. Mas você não vai me dar, mas eu não vou te dar o laca. Por quê? Porque eu não tenho para te dar. Então, no amor, no cuidado, nas relações, é a mesma coisa. Às vezes, para nós, é óbvio que aquela pessoa teria que dar aquilo, porque a gente, no lugar dela, faria aquilo. Mas não, nós não somos ela, e não é óbvio para ela o que é óbvio para você. E naquele momento, o que ela deu tudo o que ela tinha. Ela não tinha laca para dar, ela só tinha diamante negro. E aí eu fui entendendo que tudo que nem um dia da nossa vida nós levantamos da nossa cama falando, hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo, independente do que estiver fazendo, pode ser até coisa errada, a pessoa vai dar o melhor que ela tiver para fazer aquilo que ela vai fazer. Então, eu te aconselho que você converse mentalmente, no seu quarto com a sua mãe, converse com ela de forma mental, por quê? Porque 50% de todas as suas células são a sua mãe. Não são uhum. nem dela, são ela. E não sei se você é de São José dos Campos, nós teremos dinâmicas maravilhosas também no dia 23, né, doutora, de novembro? 23 de novembro, aqui em São José dos Campos, nós teremos uma imersão Teremos fantástica. uma Agora, imersão maravilhosa, que vai ser incrível, que a gente está fazendo com todo o nosso amor. Vai ser um dia inteiro com nós duas. E eu te aconselho a estar presente, porque vai ajudar muito a tanto a conscientização quanto desbloqueios. E aos poucos, no teu tempo, as coisas vão acontecendo. Mas acredite no teu poder de, não falo nem perdoar, mas de acolher primeiro a tua criança interior que não recebeu aquilo que era necessário, que recebeu como informação que não recebeu o necessário. E também olhar para sua mãe daquela forma, e se você estivesse no lugar dela, se fosse para o seu filho hoje, será que seu filho, eu acho que você daria talvez muito abraço, muito beijo, muita atenção, mas faltariam outras coisas, porque nós não somos perfeitos, isso aqui é só uma jornada de aprendizado.
E tudo que você puder limpar dentro de você, de tristeza, de mágoa, de traumas, vai fazer bem só para você. Porque no final das contas, enquanto nós não nos limpamos de memórias negativas ou traumáticas, só atrapalha a nossa vida. E o que é legal, Edilane, também você tomar consciência, que eu vejo muito nesse cenário, é que por trás disso tudo tem muito amor. Tem muito amor você implorando a atenção e o amor da sua mãe, mas você também provavelmente está dando um recado para ela. Eu não sei da sua história, mas eu vou te falar o que eu vejo muito, tá? A sua mãe possivelmente tem um relacionamento ruim com a mãe dela. Ou teve, ou tem, tá? Então, o que que acontece? Você está representando a criança dela ali. Ei, mãe, olha para mim, que na verdade a criança dela está ferida em relação à mãe dela. Aí, nesses casos, existem exercícios que nós fazemos para a mãe, para sua mãe, olhar para a mãe dela. Entendeu? Porque é muito interessante. Muitas vezes, a mãe chega lá no meu consultório e fala assim: Nossa, eu tenho um relacionamento péssimo com a minha filha. Minha filha, tudo ela briga comigo, eu não consigo me aproximar. Aí eu falo: Como é sua relação com a sua mãe? Ah, é péssima, nunca foi boa. Pois vamos esquecer sua filha só um pouquinho? Vamos olhar para sua mãe? Então, o pior é que ela cuida da minha avó com amor. Eu não entendi Oi, direito, mas deixa eu a terminar mãe aqui. dela cuida da avó dela. Então, sua mãe provavelmente está virada lá atrás, ela não consegue olhar para E aí, frente, ela está presa Dilaine na dor lá virada atrás. também para trás, porque quando ela fala que faz tudo para agradar a mãe, ela está saindo da lei do equilíbrio. E aí ela está Exatamente, fazendo demais para ter um amor que a criança queria, mas não teve, e que não tem como exa recuperar aquilo, né? exatamente. Aí quando eu falo para essa mãe, vamos olhar aqui para sua mãe, nossa, é muito incrível. Numa outra sessão ela chega e diz assim: se você não acredita, a minha filha está deitando comigo na cama. É, Porque sua filha estava fazendo era por amor. Era é, tipo assim, ei, olha para sua mãe. Gente, por trás de quase tudo, que a gente nunca pode falar tudo nem nunca, tem amor. Tem um amor que se nós pudéssemos ter uma comunicação mais clara, uma comunicação de alma, muitas coisas seriam resolvidas num passe de mágica. Então a gente tem que aprender muito a se comunicar. É, tipo assim, mãe, eu sinto sua falta. Mãe, eu queria tanto ficar mais próximo da senhora. Tem coisas que, aí, às vezes, a gente está tão conturbado com tudo, que a nossa dor é tão grande, nossa falta, que nós não conseguimos nos expressar da maneira que nós deveríamos, né? Igual criança. Às vezes a criança está em casa, inquieta, fazendo assim, tá fazendo da vida do pai e da mãe uma loucura. A criança só está pedindo, ei, olhem para mim, isso é bem comum. sim. Então vamos lá. Depois nós vamos divulgar, tá bom? Como é que é o nome dela? Edilaine. Edilaine. Depois vocês, no final de todas as jornadas, nós vamos falar sobre a imersão. Sim, aí se seu pai ou sua mãe sofriam perseguição ou se sentiam desvalorizados no trabalho. Imagina. Oi, doutora Sueli. Boa noite, doutor Galeano. Se o pai ou a mãe sofriam algum tipo de perseguição no trabalho, possivelmente você vai ser aquela pessoa que vai ter um sentimento de que as pessoas estão sempre contra você, sentimentos de desvalorização. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e fala assim: ninguém me valoriza no trabalho, eu trabalho igual uma burra de carga. Eu faço, 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 faço. Aí eu digo: será? Será que realmente as pessoas não enxergam quem você é? Será que isso não é uma percepção sua? Então, vem sentimentos de impotência, aí Perseguição. perseguição, as pessoas vão achar que as pessoas vão ter facilmente dores articulares, musculares, e fora outras coisas mais, ansiedade, depressão, é fruto de uma relação casual. O pai e a mãe se encontraram, tiveram aquela relação e simplesmente a sua mãe engravidou. Você pode ter aquela sensação de que você é inapropriado, que você não veio no lugar certo, que você não foi desejado. Sentimentos, de novo, de impotência, desvalorização, timidez, não posso aparecer. Eu vou fazer de tudo para tá escondido. E às vezes, gente, a pessoa fala: ninguém me vê.
Uma mulher fala, nossa, nenhum homem me enxerga. Ou o homem fala, nenhuma mulher me enxerga. O homem e a mulher é interessante, você não consegue entender. Mas é o campo, é a energia que ele está emanando. Eu sou invisível, eu não quero ser visto, eu não quero lidar com essa dor. Mas eu estou aqui para te dizer que você veio na hora certa, porque existe algo muito maior que fez você para você chegar no momento que você tinha que chegar. E todo esse contexto, ele tem uma missão, ele tem um propósito. Papai do céu lapidou você para você chegar naquele momento. Então, não existe gravidez indesejada. A pessoa pode dizer de forma consciente, não foi desejada, mas pode ter certeza que inconsciente, num plano muito maior, no plano de alma, no plano espiritual, no plano de Deus, você foi desejada. E foi desejada pelos dois inconscientes, do homem e da mulher, independente do contexto. Uma vida só é permitida quando os dois dizem sim. Sim. E principalmente quando Deus, né, diz sim. Não tem ninguém aqui Outra errado. Tá informação. todo mundo no lugar certo, todo mundo com a sua vida como tem que estar. Exatamente. Aí agora, minha mãe e o meu pai me tiveram para ver se melhorava o casamento. Sabe aquela coisa que o casamento tá ruim? Ah, eu acho que eu vou engravidar. Ai, vamos tentar ter um filho? Gente, é só o que acontece no caso de pacientes com depressão. Quando a gente vai colher as informações, ele foi planejado, porque quando há concepção ali entre o homem e a mulher, há a concepção de um bebê, nessa concepção nascem três projetos. Aquilo que meu pai espera de mim, o que minha mãe espera de mim, e o projeto que eu trago, que foi elaborado por Deus. Só que o que acontece, as informações elas ficam ali, todas brigando entre elas. E para eu pertencer, e para eu me sentir amada, e para honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que unir esse casal, pelo amor de Deus. Eu vim para isso. Aí você Salvadora. imagina, a Salvador. Aí você veio para salvar o casamento do seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe se separam, eu não tenho mais validade para nada. Eu não sirvo mais para nada. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Ou simplesmente a pessoa fica ali entre o pai e a mãe. Fica entre o pai e a mãe. A pessoa não consegue viver a própria vida. A pessoa não consegue viver a sua real identidade, não consegue viver aquele projeto que ela veio viver aqui porque ela está amarrada aqui, de um lado e do outro, querendo salvar esse casamento. É uma informação que vem. Acaba Pode se falar. tornando indisponível, não percebe que está indisponível e quando sai para a vida, para se relacionar, ou se for a mulher ou o homem, vão sempre conhecer pessoas também indisponíveis por algum motivo, e aí é ruim, por quê? A pessoa que não busca esse discernimento e esse entender, né, como que as coisas funcionam, esse autoconhecimento, ela sempre acha que o problema está nela, porque ela sempre Sim, está encontrando pessoas que não podem se relacionar, e nem sempre eu estou falando de pessoas indisponíveis, eu não estou falando de pessoas casadas ou namorando, eu estou falando de pessoas que não conseguem se relacionar, porque por algum motivo também são indisponíveis e não sabem disso. ela tem Então, uma missão lá atrás, né, de unir o pai e a mãe. Ela não pode nem ir para então frente. muita gente solteira tá encontrando outra pessoa solteira. Só que nunca dá certo. Por quê? Aí você acha que o problema é seu, que você... não, vocês estão indisponíveis e não perceberam isso ainda. É preciso Exatamente. olhar Às para vezes não isso. sai. Aí o pai e a mãe muitas vezes se separam, o filho não sai da casa da mãe ou não sai da casa do pai, porque tipo assim, meu Deus, eu preciso pelo menos amparar, já que eu não fiz minha missão e não consegue. E quando a pessoa entende que ela tem a missão dela e que na missão dela o pai dela e a mãe dela estão vivos dentro dela e que ela pode emanar muita luz e muita cura para esses dois lados, vivendo o projeto dela, aí sim ela toma consciência e vai para a vida. Senão, ela pode ficar uma vida inteira presa nesse E que contexto. ela também, doutora Silvia, ela é pequena diante dos pais. Ela não tem a força que ela acha que tem, a salvadora, o salvador, o responsável pela felicidade dos pais, porque até aqui, até você chegar, eles chegaram perfeitamente sem você. Então, Exatamente. eles são um casal. Quando você se intromete e toma partido de um dos dois, ou até mesmo dos dois, que seja, você entra invisivelmente, sem saber, mas de forma energética, como esposa da sua mãe ou do seu pai,
ou o marido da sua mãe ou do seu pai. Sim. E aí, o que que acontece? Você também está saindo do teu lugar, do sistema, e entrando num lugar que não te pertence, emaranhando e bagunçando mais ainda o teu sistema familiar. Aí, Aí, tcharam. aí tem também perdas, rupturas e separações. Vamos supor, seu pai e a sua mãe perderam um ente querido antes de você ser concebida, até 72 dias antes. Alguém morreu, teve alguma separação de algum amigo, de alguém que a pessoa amava muito, o que que ela vai fazer? O que que vai acontecer? Essa pessoa vai nascer e vai ser aquela criança que a mãe vai trabalhar para ela vai ser a morte, o pai vai trabalhar vai ser a morte, se a mãe vai fazer uma viagem, quando vai para a escola também tudo é uma separação, tudo é uma ruptura. A pessoa vai ver qualquer tipo de afastamento como se fosse uma separação mesmo. A Abandono. pessoa pode abandono, ela já pode nascer também com vários tipos de alergia. Toda situação de contato indesejado ou algo que eu não quero perto de mim, ou algo que eu não quero me separar, posso ter problemas de pele, tá? Então, a criança ou o adulto, ela pode ter problemas sérios recorrentes durante a vida de alergias, e às vezes ela vem lá da pré-concepção, antes mesmo de você ter sido concebida, aconteceu essa situação, e isso vai ficar reverberando na sua vida. Perda de um bebê, ou de um filho, ou uma gravidez gemelar. Muitas vezes, uma mãe, antes de conceber você, perdeu um filho. Ou o filho já tinha uma certa idade, ou foi no ventre um bebê que a gestação ela parou num determinado tempo, ou seja, a perda de um bebê. Ou você você foi uma gravidez gemelar e você nem sabe. Então, você vai ter sempre uma sensação, a não permissão de ir para a vida. Então, a pessoa pode ter isso. Ela pode ser aquela pessoa que ela não vai viver da forma que ela deveria viver, com intensidade, entusiasmo, que é como se ela não se permitisse, não se desse o direito. Já que ele não está aqui, eu também não posso estar. Também acontece da mãe muitas vezes estar tão presa na dor lá atrás que ela não consegue nutrir o filho aqui, não é porque ela não quer, ela está presa na dor. Às vezes ela tem até um medo inconsciente que esse daqui vai embora também. Então, essa criança pode sentir que ela não é vista, que ela não é amada, e isso não é real, é porque a mãe está presa na dor. A criança também, ela pode ser uma criança ou um adulto muito medroso. Porque imagina, se uma mãe perde um filho antes, ela vai viver aquela gestação inteira com medo. Medo de perder, medo da criança, da gravidez parar em qualquer momento da gestação e a criança morrer, ou a criança vai nascer, às vezes, a mãe perdeu o filho anterior no parto. Enquanto essa criança não nasce, aí aquela criança que vai ser super protegida e isso, aquilo. Se foi uma gravidez gemelar, você simplesmente vai ser aquela pessoa que tem uma sensação de falta e você não sabe de onde vem. Eu descobri que eu fui uma gravidez gemelar. E é muito interessante que todas minhas amigas que me conhecem há anos sabem que eu sempre falo assim, quando você fala assim, eu tenho uma irmã, acho que eu já falei para você, Crissa, nossa, que delícia. Meu sonho era ter uma irmã. E quando eu tive minha primeira filha, eu desejava que a segunda fosse menina também. Na verdade, era um desejo meu, porque eu tinha muito desejo de ter uma irmã. Então, eu fui uma gravidez gemelar, que eu não sabia, e isso tudo gera sentimentos do quê? De medo, insegurança, não permissão de viver a vida, de ter sucesso, tudo isso pode reverberar. E gera, às vezes, Depois, também, né, briga, doutora Silvia, o peso, quando um irmão, um filho, ele não é visto e colocado no lugar de honra de filho, né? Por exemplo, eu tenho duas filhas. Não, eu tenho duas filhas e um que está no céu. Que seja sim, assim. muito E importante. saber que tem aquela criança, porque tudo que é excluído volta com mais força. Então, do jeito que você está falando, que foi a gravidez da sua mãe, vou comentar rapidinho aqui uma situação que nós tivemos aqui também, que foi resumidamente o seguinte: a menina, com 6 anos de idade, ela estava vestindo roupas do irmãozinho, roupas de menino, indo jogar bola, brincando com o pai de mecânica, entrando debaixo do carro.
E a mãe, ela só queria saber, queria entender se era uma coisa que ela seria uma homossexual ou se era algum outro caso para ela saber como se comportar com a filha, para poder Uhum. cuidar dessa filha. E ela começou a reparar, e um dia eles estavam brincando num parquinho, e as meninas foram todas pro banheiro. E quando ela foi entrar, que ela estava com roupa do irmãozinho, elas falaram: "Ah, o seu banheiro não é aqui, o seu banheiro é de menino." E ela voltou correndo para a mãe chorando, falou: "Mãe, elas falaram que eu sou menino." Aí a mãe perguntou: "Mas você não se sente um menino? Você não é?" Ela falou: "Não, eu sou menina. Eu sou menina." E aí foram olhar o que era a situação. A questão era, durante a gravidez da mãe, ela teve um sangramento com 3 meses, perdeu um dos gêmeos, e ela, para mostrar o que estava sendo excluído, que ninguém sabia, começou a se comportar como aquele excluído. A partir dessa visão de ter visto o que aconteceu, ela voltou a se comportar normalmente, sem tentar fazer ser o que ela não era, entende? Sim, e ainda tem um caso também de ser gêmeos e um sobrevive e outro não, né? Um vive e outro não. Chegou no consultório um menino de 12 anos de idade, a mãe me procurou porque ele estava pesquisando formas de terminar com a própria vida e ele escreveu uma carta para a mãe dizendo que não tinha vontade de viver. E ela falou: Silvia, pelo amor de Deus, atende o fulano porque ele está depressivo, ele é um menino ótimo e tal. E ele foi lá no consultório, o irmão dele, no dia do nascimento, o irmão morreu. Então, teve o parto, o irmão morreu e ele sobreviveu. E no decorrer das sessões, eu fui acessando isso e fui trabalhando isso com ele. E a mãe dele só falava assim: nossa, ele está tão melhor, ele está tão melhor. A última sessão dele foi o seguinte: eu fiz um exercício com ele, que ele olhava para esse irmão e ele dizia assim: eu viverei por mim e por você. Eu dedicarei as minhas realizações para você. E ele fazia muitos projetos, um menino muito inteligente, fabricava robô, um monte de coisa, e ele falou assim: eu farei tudo isso por mim e por você. Aí depois a mãe dele falou: Silvia, eu quero que você veja, ele está acordando cantando. Está acordando feliz. Meu E foi quando Deus, ele começou a pronunciar, conseguir pronunciar o nome do irmão. que Porque ele coisa nem boa. pronunciava com medo de magoar o pai e a mãe, porque sabia da dor do pai e da mãe, né? Então, tudo isso pode reverberar na vida da gente, a gente não tem nem noção. Outro, brigas familiares e desarmônicas. Também vai cair naquela mesma situação, quando o pai e a mãe não viviam bem, mas aqui já no caso de brigas, desarmonias familiares. Vamos supor, o pai e a mãe já eram casados já há um tempo, viviam juntos e tinham muitas brigas dentro de casa e já traziam isso também das suas famílias. Aí o que que vai acontecer? A criança ela vai viver o quê? Vai ter pavor de barulho, ou então ela vai sempre fazer uma situação virar um caos. Sabe aquelas pessoas que têm o dom de fazer qualquer situação virar um caos? Faz tudo para ter uma briga? Isso também é algo que pode vir lá da pré-concepção. Depois, pessoas que tiveram diagnóstico ou tiveram alguma doença grave pouco antes de ser concebido. Então, vai ser aquela pessoa que vai ter um medo tremendo de doenças. Essa pessoa também vai crescer com muito medo e ela não vai ter noção do que aconteceu. Às vezes, a mãe adquiriu uma doença infecto-contagiosa séria antes, ou passou por alguma situação grave, um acidente, alguma coisa, ou medo, até mesmo um medo diagnóstico, porque nem sempre aquilo que a gente passa é real. Na maioria das vezes não é real, né? A nossa mente também, ela aumenta mais, ela cria muitas coisas. Então, às vezes a pessoa só por um medo, passou por uma situação lá, algum sintoma, ficou com medo daquele diagnóstico também pode reverberar. Guerras, catástrofes, acidentes, assaltos, tudo isso pode ficar armazenado em nossas células. Então, imagina se a pessoa estava viajando, foi viajar a trabalho para um país tal, e de repente ficou preso na guerra. Essas pessoas que foram para Israel, imagina, se uma mulher daquela, ou aquele homem, concebe uma criança até 72 dias depois, essa criança ela vai nascer com essa memória de guerra, de medo. Pessoas que passaram por terremotos, furacão,
Tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha medos específicos. Medo de vento, medo de catástrofes naturais. Você falou setenta e No duas horas. Não, desculpa, até 72 dias antes de você ser concebido, tá? Essas memórias ficam, são 72 dias, desculpa. Então, todas essas memórias podem reverberar na vida. Por exemplo, quando eu morei na África do Sul e quando eu morei na Alemanha, que eu atendi os pacientes de lá, era muito incrível, porque eu achava muitas memórias da época de guerra. Ou eles tinham passado, dependendo da idade, ou eles tinham trazido do transgeracional. Então, são memórias também que trazem dores musculares, dores no corpo inteiro, doenças articulares e também doenças de pele, também é bem comum. Depois, pais usuários de drogas, pais viciados em cigarro, pessoas que trabalhavam com agrotóxico, ou pessoas que usavam álcool em excesso, essas informações também vêm, e elas vêm em nossas células como uma memória de toxicidade, tá? Então, essas toxicidades, não fica achando que é só o que a gente vive do ambiente, não. A gente também pode trazer, tá? Medicamentos, se a pessoa estava fazendo tratamento com medicamentos fortes, tudo isso vem e vai, lógico, repercutir na vitalidade, na nossa saúde. Escassez de comida e dinheiro, passaram dificuldades, de repente não tinham nem o que comer, ou estavam com medo de não ter o que comer, ou seja, a sua subsistência. A pessoa vai viver na escassez e ela vai ter um medo arcaico de morrer de fome. Essas pessoas serão aquelas que, vou dar um exemplo, concursado, tem um baita de um salário, juiz, ou seja, não tem aquela coisa de ser mandada embora, tem um ótimo salário, mas ela não vai conseguir curtir a vida, usufruir a vida, ela vai ter que ter sempre a geladeira lotada de comida, ela, sabe, sempre o medo de faltar, ou então vai viver na escassez mesmo, com medo de acabar o dinheiro, que o medo arcaico mesmo é de morrer de E aí tá fome. sempre guardando economias para uma reserva de emergência. E eu já falei até, inclusive lá no BTG, a minha investidora, a minha gerente de investimentos, a Pri, ela já mudou. Eu entrei na mente dela e falei, Pri, pelo menos na sua carteira de negócios, amiga, o seu fundo chama de reserva. Porque fundo de reserva de emergência, você está colocando dinheiro para uma emergência acontecer, daqui a pouco ela chega. E Sim, faz todo sim, sentido. E aí a claro. pessoa guarda aquele dinheiro todo lá na emergência, porque morre de medo de alguma coisa acontecer. Ou E, para o infelizmente, hospital. está sempre acontecendo um monte de coisa, né? Porque o Sim. medo é tão grande Tudo é que manda energia a e informação. informação, né? Tudo é energia e informação. Então, aí, por último que eu coloquei, tá? São relações ruins com seus pais, que vai cair naquele exemplo que eu dei para Edilene, não é isso? Que estava Edilene. fazendo Edilene. é, Edilene, que estava fazendo a pergunta. Às vezes, o pai ou a mãe não tinha uma boa relação com os pais. E isso vai reverberar, você vai ter uma sensação, um buraco dentro de você, que seu pai e sua mãe pode fazer o que for para você, que eu já vi muitos casos, de chegar o filho e dizer, meu pai e minha mãe não têm olhos para mim. E, na verdade, é um buraco tão grande que o pai e a mãe, por mais que faça, não vai conseguir suprir, não vai conseguir nutrir, porque o buraco não é dali, é lá de trás. Ou seja, cai naquela questão lá. O pai e a mãe têm que olhar para trás. O pai e a mãe têm que se preencher, se nutrir desse pai e dessa mãe, da forma que eles puderam ser, aceitando da forma que foi, porque isso sim vai reverberar aqui na frente. E claro, quando isso não acontece lá atrás, o paciente, quando ele toma consciência disso, ele pode começar, ele muda o olhar, quando nós mudamos o olhar, nós mudamos tudo. Então, quando ele toma consciência disso, espera aí, deixa eu começar a observar se realmente é isso que eu estou falando. Se isso não é uma percepção minha, que não é real, é algo que eu estou criando, né? Então, isso também traz muita liberdade. Claro que todos esses tópicos aqui, eu falei, é aquilo que aparece mais, que eu encontro mais. Não existe uma receita de bolo, mas isso é o que mais aparece de situações que nós trazemos de até 72 dias antes de nós sermos concebidos. Amanhã
nós vamos falar sobre as informações da fase embrionária que podem reverberar na nossa vida e muitas outras coisas. Se Lembrando, der tempo, oi, pode falar. não, lembrando também, doutora Silvia, porque não é todo mundo que está assistindo a live que tem muita consciência, tem gente aqui que é nova. Lembrar também que o fato, vamos supor, mas e se meu pai não está vivo e minha mãe não está viva? Quando a gente fala conversar com a mãe ou conversar com o pai, é para conversar com você mesma, porque você é a sua mãe e você é o seu pai. 50% Ele das suas está em células você. são a sua mãe, 50% são o seu pai. Então, quando eu converso com a minha mãe, na verdade, eu estou conversando com ela em mim. Então, ali eu Uhum, resolvo muita coisa conversando, né? Não é uma coisa literal. exatamente. Seria Não. legal se pudesse conversar, porque é sempre bom que a gente converse com os nossos pais. Mas não é uma coisa que vai impedi-lo de curar isso. De jeito nenhum. Inclusive, tem alguns casos que eu até oriento que nem chegue logo falando, porque às vezes a situação é tão difícil e a gente começa a distância mesmo. E muitas vezes reverbera, surte até mais efeito do que Sim, dependendo da situação, porque é muito bom a gente ouvir, a gente abraçar, mas às vezes tem que ser aos pouquinhos, é o quê? é, Imaginando, mentalizando, abrindo o coração quando menos espera. Nossa, estranho, mamãe chegou do nada lá em casa, quis ajudar, ou simplesmente o coração fica em paz, porque às vezes o pai e a mãe já não estão mais aqui. Então a é. comunicação é muito além do físico, é muito além da presença, né? Se der tempo, vamos fazer um exercício para a gente terminar a nossa noite com uma meditação, com equilíbrio. Quem topa? Dá tempo, Clícia? Que horas são aí? Oito e Não cinquenta e sei se o Instagram dois. ele para. Ah, dá para fazer 8 minutinhos, pode ser? Pode, se cair é porque cai, tá? Eu Ah, acho. eu vou pedir o seguinte, gente, não esqueçam de quem não está seguindo SK Ilumina, para ir lá e seguir, tá? Porque daqui a um tempo nós vamos fazer as lives tudo por lá, tá bom? Tanto o SK Ilumina no Instagram quanto no YouTube, por favor, gente. Isso mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fechar os olhos para nós fazermos um exercício bem legal. Feche os olhos, fica numa posição confortável. Esse é o seu momento, muito bom terminar a noite, tendo a intenção de se conectar com o que há de mais precioso em você. A música tá boa? Volume? Quando você começa a falar, a música some. Quando você fica quieta, a música vem. Então fica Tá, dando então, interferência, ela não permanece. mas é ruim? Tá bem baixo. Então tá. Então feche os olhos, concentre-se na respiração. Você vai puxar o ar em 5 segundos pelo nariz, vai prender o ar em 5 segundos e vai soltar o ar em 10 segundos. Quando você faz isso, você está dizendo para o seu corpo que é hora de acalmar. Inspire em 5, prende 5 e expire em 10. Quando nós fechamos os olhos, nós estamos dizendo que o momento é de olhar para dentro. E ter essa rotina de olhar para dentro é muito precioso. Porque você vai descobrindo um lugar em você que é uma fonte inesgotável de segurança, amor, liberdade, paz e luz. E à medida que você vai inspirando e expirando, você vai tendo a intenção de se conectar com um ponto de luz. Imagina que esse ponto de luz é sua matriz divina, é a sua consciência. E aos poucos, você vai perdendo a noção da distância entre você e o teto, você e as paredes, você e o
Se vier algum pensamento, é apenas um pensamento. Apenas observe e deixe passar. E volta para a respiração. Se os pensamentos forem muito insistentes, coloca a palavra amor, amor, amor. E você pode respirar normalmente, mas lembre-se de estar focado na sua respiração. E agora, você vai para um lugar que você vai escolher. Um lindo jardim, uma floresta à noite, tem a claridade apenas da lua. Sim, é um microcosmo, que é você conectado ao macrocosmo. Você faz parte do todo. E você vai inspirando um pouco mais, expirando, e você vai para o espaço. Agora você é apenas uma consciência, um ponto de luz. Você é totalmente conectada ao seu eu sabedoria, você recebe a informação de que você terá uma experiência material. E que o contexto será perfeito para você desenvolver todas as habilidades que você precisa desenvolver, para você cumprir a sua missão, para chegar onde você tem que chegar. Essa experiência material é uma grande universidade, é a universidade da vida. Uma frase que você deve usar sempre é: o que o amor faria nesse momento? O que eu tenho para aprender com isso? Que habilidade eu posso desenvolver nessa situação? Você vai lembrar também que você deve trabalhar o julgamento. Não julgue. Aceite as pessoas como elas podem ser. Cada um vai ter um nível de consciência, principalmente na sua família. E é dentro da sua família, na sua casa, que estarão as suas maiores provas e as maiores oportunidades. A sua história é a sua força. Você é a única e essencial para o universo. Tudo que você precisa está dentro de você. Não esqueça que você terá sempre o seu melhor amigo. Jesus sempre estará aí para te apoiar e é só chamar. Você merece tudo de melhor que o amor e a vida pode oferecer. Não esqueça de nutrir a parte de você que é mais especial, o seu espírito. Lembre-se de que você é fonte inesgotável de amor. Vai inspirando, expirando. E à medida que você vai inspirando e expirando, você vai voltando, percebendo a noção da distância da sua cabeça, teto, do seu corpo, para as paredes e para o chão. E você vai, aos pouquinhos, voltando, e voltando melhor. Você vai ter uma noite maravilhosa de sono. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor com muito amor,
o olhar, você vai imaginar como é que Jesus estaria olhando para cada um deles. E você, amanhã, vai ter um dia espetacular, como um observador, como uma observadora. Você vai usar a mente ao seu favor. E você não vai deixar a mente te dominar. Aos pouquinhos, vai abrindo seus olhos, estando presente, no aqui e no agora. Tô rindo aqui, porque na hora que você começou a falar assim, vai no lugar, de onde que eu fui? Para onde você vai morar? A sua casa. Fui lá pra minha cabana, no meu jardim, mandar um WhatsApp pra Jesus, eu já vi a cena inteirinha. Foi perfeito, né? E eu. E aí, gente, como é que foi aí? Tudo bem? Olha, esperamos vocês amanhã às 8 horas, tá bom? Divulga aí para os seus amigos, familiares, porque imagina quantas pessoas podem se beneficiar com esse conhecimento. Porque quando nós temos a consciência, o aprendizado, ele nos liberta. E como liberta? Uma simples palavra, uma simples informação, ela pode curar. Não só as relações, como o corpo, todos os níveis do seu ser, tá bom? E vamos lembrar também, pessoal, que nós temos aí uma epidemia de depressão. Às vezes as pessoas não demonstram que estão mal. Elas conseguem rir, fingir, mesmo quando estão depressivas. Eu passei por um processo muito sério de burnout, que é o esgotamento, e eu tive depressão também. Então, essas informações que nós passamos aqui, muitas delas pode tocar o coração de alguma pessoa e às vezes ela pode conseguir curar algo que vai impactar diretamente na saúde dela. É muito importante que vocês enviem e convidem pessoas para estarem aqui com a gente, porque esse é o nosso objetivo também, ajudar. E uma pessoa não é uma única pessoa, porque eu vou melhorar nas minhas relações, eu vou melhorar para onde quer que eu vá. E, na verdade, eu sou você, você sou eu, nós todos somos um, né? Nós Sim. somos a célula que compõe o universo que Deus criou. E é isso aí. Um beijo no coração de cada Beijo. um. Muito obrigada pela presença de cada um. Beijo no coração. Obrigada, Beijo. doutora. Beijo, Beijo, meu amor. Fica amor. com Tchau. Deus. Você Tchau. Até também. amanhã. Tchau. Como que eu finalizo aqui? Oi.